Muito bem, assim nós vamos então cumprimentando a todos, né? Nós estamos chegando para mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. E nós estamos, né, na sessão de número 2 e estamos também na altura do Sutra de número 32. Nós estamos olhando as observâncias, né, que são situações, que são elementos, que são constituintes, né, desse sutra que têm de ser observados todos os dias. O nosso último encontro, nós tratamos sobre santosha, né, nós falamos sobre contentamento, nós falamos sobre equilíbrio, né, nós falamos sobre uma mente, né, que está sempre buscando de uma forma equânime, equilibrar-se, né, para ter um contentamento, uma mente que está com o seu guardião sempre à frente, para que ela não possa comprometer-se com os intuitos, né, comprometer-se com o mover-se, né, das partes internas, tudo isso em cima de Vikshepa. Inclusive nós mencionamos que Vikshepa é a tendência, né, da mente estar olhando, por assim dizer, para fora, né, para o externo, estar preocupado com os movimentos, estar preocupada com as sombras, estar preocupada com as ilusões. E nesse contexto nós temos que buscar a introspecção, olhar para dentro, né, posicionarmos-nos internos dentro de cada um de nós e de termos os constituintes sólidos, né, solidificados e amparados na uma espiritualidade que verte e jorrará cada vez mais, por assim dizer, construída, né, construída em cima da vertente, né, em cima desta vertente jorrante, essa vertente búdica, né. Claro que tudo isso envolve os outros elementos, os outros constituintes da caminhada do yoga, tá? Nós vamos estar olhando hoje, né, o nosso próximo encontro vai falar de tapas, né, nós já falamos sobre isso, né, inclusive eu quero rememorar com vocês a sessão de número 2, né, o Sutra de número 1, ele vem falar sobre estes caminhos, né? Nós mencionamos, lembra que nós mencionamos a todos, né, sobre os elementos que constituem a Kriya Yoga, né, os 3 elementos importantes do yoga, né, que são, né, primeiramente a autodisciplina, que são uma base, né, de estudos muito profunda, uma base de estudos, também complementando-se, né, com uma autodisciplina muito forte, né, uma disciplina muito forte, arraigada, né, ou jungida com esta auto-entrega Ishvara Pranidhana, né? Nós falamos sobre tudo isso. Inclusive a vida de qualquer ciclo evolutivo, sistemas evolutivos, principalmente humano, que tem já a mente, né, que tem a mente, mas é tudo isso. Uma disciplina muito rígida, uma disciplina muito dura, através de um consciencialismo, de uma solidificação, de uma base, de uma estrutura, né, de elementos que constituem uma disciplina que fica, por assim dizer, na vontade, né, atribuída à vontade super-humana, uma vontade elevadíssima que leva, né, condiciona-nos a um caminhar a punhos de ferro. Nós também falamos sobre o autoestudo, né, que o autoestudo é o que proporciona tudo isso. Talvez o autoestudo não conduza-nos, né, a uma certa longevidade dentro da vida do yoga, porque a luz de Budi começa a emanar dentro de cada um de nós e nos começa a mostrar o caminho, mas o autoestudo, né, o estudo sobre ciências, o estudo sobre filosofia, o estudo sobre religiões, um estudo, né, teórico, um estudo prático, um estudo sobre todos os elementos possíveis, serve-nos de base, de amparo para nós não cairmos em ciladas, não cairmos em situações adversas e não sermos muitas vezes levados de arrastos, né, para outros caminhos. Então o autoestudo na vida do yoga é algo muito profundo, né? Inclusive grandes templos lá no Tibete, grandes templos que foram erigidos, que foram construídos nas mais longínquas montanhas, né, lá nas regiões indianas, lá me fugiu o nome agora, gente, me fugiu o nome do Himalaia, né, isso, daquelas localidades. Esses templos, eles eram tão altos e cheios de pergaminhos, né, eles eram altos para as pessoas não quererem ir lá perturbar, as pessoas não quererem ir lá, mas eram cheios de constituintes de ensinanças, cheios de constituintes aonde traziam os ensinamentos
ensinamentos para que todas as pessoas, né, que fossem devotos verdadeiramente a uma vida de desapego por completo e uma busca por se encontrar em si, tivesse lá os manuscritos deixados por mestres. Inclusive esses manuscritos estão lá, muitos de nós não temos acesso. Isso aqui são coisas espúrias, né? São coisas pequenas, são pequenos fragmentos, fagulhas que são permitidos chegar a cada um de nós. Nós podemos citar um grande exemplo das cartas dos Mahatmas, né? As cartas que chegavam a Helena Petrovna Blavatsky, né, da teosofia, e chegavam esses ensinamentos espúrios, né, esses ensinamentos depurados, né, de uma consciência tão grande. Inclusive, muitas bases, né, de conhecimento são informações espúrias que lá contêm em abundância, mas é somente para acesso, né, restrito, é um acesso dedicado às pessoas que realmente estão preparadas para isso, que querem mergulhar em tudo isso e que estão, né, imbuídos através, né, dos seus próprios karmas, através de uma estrutura espiritual muito forte, estão envolvidos nessa busca. E também Ishvara Pranidhana, né, a auto-entrega. Eu acho que a auto-entrega é o ponto culminante. A auto-entrega é o fator final, né, é o atravessar a fronteira. A fronteira é por devoção, a fronteira é pelas forças do amor, a fronteira é por rasgar esse véu, né, e permitir que seja tocado, né, que seja permitido ao serviço de pura devoção, mais alta devoção espiritual. É uma entrega pura, né, ao universo, entregando-me ao todo e fazendo parte, por assim dizer, do todo, perdendo-se, entre aspas, mas conquistando o todo. Né? Então é muito profundo a autoentrega. Nós vamos até permitir resguardarmos-nos de falar sobre autoentrega, não por não querer tecer a você, não entregar, mas porque vai tomar muito tempo aqui dentro do vídeo. Porque o nosso foco é tapas, né? É a disciplina. Então esses são, como eu comentei, os 3 constituintes da jornada do yoga, em todos os sentidos. Inclusive nós podemos dizer que isso é para a vida, né? Se nós não tivermos disciplina em nossa vida, se nós não tivermos estudo profissionalizante, estudos profissionais, querer mergulhar no estudo, né? Nunca ficar estáticos, parados, e ter uma devoção, né? Uma devoção, um amor muito grande pelas coisas que exercitamos e fazemos, a gente não consegue nem sequer prosperar fisicamente. Claro que o objetivo aqui é nós falarmos de coisas espirituais. Mas hoje nós vamos falar sobre tapas, né? Inclusive há um grande alerta nesse sentido, porque os elementos constituintes da Kriya Yoga, os 3, né, eles também estão compostos nas observâncias. Lá já há uma ressalva, né, que lá fala-se de ampla janela, né? Aqui vem falar de uma janela mais restrita, mas com um certo princípio, uma certa dose, um certo fundamento, né? Ou seja, tapas, né, ele vem significar, ele traz em seu significado uma série de elementos, mas ele vem falar principalmente em uma autodisciplina, né? Uma autodisciplina em purificação, ele vem falar em austeridade, ele vem falar em colocar-se para, né, o caminho, né, o andar, o caminhar, a ação propriamente dita, né, uma ação regulada, uma ação com objetivo, uma certa finalidade que exige, né, um tiro certeiro, né, que o arqueiro desfira um tiro certeiro com a sua flecha. Então ele quer dizer tudo isso traduzido nessa palavra tapas, né? Eu gosto de traduzir como uma autodisciplina, tá? O próximo encontro que nós vamos ter, que é o próximo vídeo, ele vem falar sobre o estudo, né? O autoestudo, né? E o último, que daí é a última fase, a última parte dos vídeos que nós vamos estar aqui mencionando, fala sobre Ishvara Pranidhana, que é a entrega, a autoentrega, né? Aí você vai dizer, mas esses constituintes já foram narrados logo na abertura da sessão de número 2, inclusive já assisti esses vídeos, você vai até dizer. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos aqui, que aqui eles estão sendo abordados no fator observâncias. Tá? Não desmerece, não diminui, não isenta o seu peso, o seu teor, a sua postura, não isenta-nos de nada. Simplesmente lá ele observa pelos largos caminhos, largas fronteiras, a fronteira de toda uma vida, né, no início da sessão, e aqui ele vem falar enquadrando-se esses quesitos simplesmente dentro das observâncias, né? Das observâncias. E é uma realidade, gente. Se nós não tivermos autodisciplina com as observâncias,
se nós não tivermos autodisciplina, né, com o grande voto, né, com o grande voto desempenhado em nossa vida, se nós não tivermos disciplina para exercitarmos-nos, né, meditarmos, estarmos devotando, nos aplicando aos exercícios, se nós não tivéssemos disciplina com nós mesmos, o que adianta nós estarmos estudando yoga, né? O que adianta nós queremos ser grandes yogis? O que adianta nós queremos ser pessoas que estão em transformação? O que adianta nós queremos ser pessoas que estão se purificando, se automodificando, se autoconstruindo? É verdade ou não é? Né? Se nós não temos disciplina, nem sequer no horário para ir ao trabalho nós vamos, porque para acordar-se todos os dias no horário, né, bem cedo, né, muitas vezes com um despertador, é coisa antiga, né, hoje, né? Hoje é os celulares que nos acordam, né? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já é algo mais futurista ainda, mas assim, precisa-se de disciplina para sair de uma cama bem cedo e ir a um trabalho, né? Precisa de disciplina para poder honrar com os compromissos firmados aqui no plano físico. Não precisa de tudo isso, não é exigido de cada um de nós disciplina, não é exigido de cada um de nós todos os dias que tenhamos disciplina. Então, gente, é nesse sentido que a gente vem tratar aqui, tá? Claro que, evidentemente, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o que significa essas disciplinas, né? Essa autodisciplina, né, inclusive o próprio Time, ele vai vir nos abordar logo mais, ele vai nos trazer mais informações. Essa própria disciplina que ele quer nos passar, que ele quer nos contextualizar, que é nos passado, né? É nos passado por Patanjali, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina no seguinte de buscar a purificação do corpo. É uma disciplina que leva a nós buscarmos uma purificação, né? Uma purificação através, né, de um controle muito rígido das nossas emoções, e é uma autodisciplina que nos leva a nos serenar a nossa mente. Então é 3 graus, né, 3 graus de disciplina, mas que abrem-se outras raízes para um monte de situações, né? Tem exercícios, até mesmo o exercício de pranayama é um exercício que exige uma autodisciplina muito profunda, né? É um exercício, é um conjunto de exercícios que exigem de cada um de nós disciplina. Exercícios respiratórios, né, o devotamento diariamente para as meditações, o tempo para as meditações, o compromisso com o corpo. Quando você vai a uma academia para você cuidar do seu corpo físico, né, para você enrijecer o corpo físico, valorizar muitas vezes os músculos e tudo mais, você não tem que ter disciplina em assumir e fazer com rigorosidade os exercícios propostos. Você diz, eu vou hoje, amanhã eu não vou. Tá. Você até pode fazer, todos nós temos liberdade para agir como queremos, mas não vamos ter sucesso nas coisas que nós estamos desenvolvendo. Então aqui vem nos trazer este alerta, né? E outro detalhe, a yoga, ela nos adverte, né, para que nós façamos, né, esses exercícios muitas vezes disciplinatórios, que traz no plano de fundo um objetivo, né? Um objetivo no plano de fundo. Um dos objetivos, só para você ter uma noção, um dos objetivos, né, que é nos passado, é nos contextualizado, é buscado com as práticas de autodisciplina, é cada vez mais a dissolução do eu sou isto, né? Cada vez mais a atenuação de Asmita. Lembra que nós já falamos de Asmita. É o sentimento de que seria um sentimento, uma percepção errônea que faz com que nós achamos que somos o nosso corpo, que somos os nossos pensamentos, né, que nós somos as nossas próprias emoções. Estava em uma meditação em uma manhã, não faz muitos dias, gente, não faz muitos dias as palavras não vão conseguir descrever o que ocorreu, né? As palavras não vão tocar com muita profundidade no que eu quero passar. As palavras talvez não vão conseguir trazer o tamanho e a dimensão, né, da revelação ou do sentimento ou do que eu alcancei naquele exato momento. Só para vocês terem uma noção, eu estava em meditação e meditando, né? Não sou o corpo, né? Não sou os ossos, não sou os nervos, né? Não sou o sangue, não sou as partículas, né? E
progressivamente criando elementos, mentalizando, criando elementos. Essa meditação que eu falo é uma meditação, né, reflexiva, criando elementos e refletindo e começando a me aprofundar, né? Aí eu criei na minha mente ossos, imaginando as cartilagens, imaginando um corpo, imaginando a região do cérebro aqui em cima, né, como deve ser gelatinosa, os olhos. A gente cria situações, né, olhos deslocados, a gente vai criando ideias para tu ver que aquele corpo ali é um instrumento, né, que aquilo é simplesmente uma instrumentação, né, o que nós temos, que é o nosso corpo. Aí comecei a pensar nas emoções, né, comecei a ver como é que se apresentam o mundo, começou, né, as coisas se apresentam, as reações, e nós não somos emoções. E tentando resumir, né, quando cheguei ao momento de ver a mente, de ver o pensamento, nossa, é um insight muito grande, muito profundo, que a gente agiganta assim, né? Não que a gente não tenha a consciência sobre isto na base do conceito, né, do estudo, do saber, mas não no sentimento disso aqui entrar dentro de você assim e fazer um sentido profundo, né, assim, é isso mesmo, né, é algo interno, sem uma base e um apoio externo, né, algo que ocorre lá dentro, no íntimo de você. E eu tive esse insight muito profundo, assim, de conseguir visualizar, né, de conseguir visualizar um conceito criando-se, um conceito sendo formado, um conceito sendo elaborado, o cérebro desenhando, né, toda a imagem que os sentidos estão captando, né, a mente, né, criando todos os elementos e apresentando para você um resultado. E eu consegui naquela meditação um insight por trás de tudo isso, mostrando que a mente é apenas um mecanismo, Aí eu fiz, quando isso tudo apareceu assim, essa imagem que ela cria é um mundo falso, é um mundo virtual, e eu não sou a mente. Aí eu perguntei quem eu sou. Quem eu sou? A única consideração que eu consegui naquele momento é eu sou o que estou atrás, né? Mas não consegui um insight mais profundo, mais, por assim dizer, talvez amplo, ou por assim, talvez dizer mais espiritualizado, porque ali foi a minha barreira, né? Mas ficou muito vívido, muito claro, eu senti uma paz habitar dentro de mim, é o momento que você sente assim, que você recebe de verdade uma resposta do universo muito profunda, muito grande, e aquilo me fez não somente um sentido prático que foi já estudado, mas aquilo fez-me realmente entender, né, que até eu aqui falando para você não é eu, né, até eu falar aqui não é eu, é apenas o instrumento da fala que eu carrego, né, que para poder fazer com que tudo isso aqui articule, existem muitos outros mecanismos por trás. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como a gente é vítima, como nós somos escravos de tudo isso, como a gente acredita ser aquilo, como a gente fantasia-se dentro desse mundo, a gente se perde. E na verdade, nós estamos sendo vítimas das próprias imagens, das próprias situações que criamos, né, dentro de Chitá. Não a imagem assim, a imagem, eu quero dizer para vocês, é a imagem de uma vida, a imagem de um conceito de vida, a imagem de um contexto. O quanto somos vítimas e somos arrastados, né, para poder criar, né, para poder criar essas bases e esses conceitos. Aqui no sul está muito frio hoje, eu não sei, deve ter passado, deve ser por causa do frio, tá? Uma formigação muito forte da perna, deve ser por causa do frio hoje aqui do sul. Até vocês podem ver que eu estou, né, com bastante roupas, apesar de não estar tão frio, mas já fizemos vídeo aqui com temperaturas de 0 graus, mas enfim. Tá, seguindo. Então o que acontece? A gente quando consegue ter esse insight, né, ter tudo isso, isso se chama a dissolução ou atenuação de Asmitá, né, do eu. Aí você consegue ver assim, eu não sou isto. Isto são meus instrumentos, isso são meus elementos, meus guias de navegação, né? Isso aqui é só um painel, exemplo, lembro, se fosse visualizar, me veio à minha mente uma imagem de um piloto, né, pilotando um avião, é só os painéis de instrumentos. Quem está atrás é o piloto, eu não enxergo, né? Mas essa aeronave aqui não sou eu, né? Não sou eu essa aeronave. Então, o objetivo da autodisciplina é nós estarmos construindo tudo isso, né? Tudo isso no plano de fundo, é de nós estarmos buscando a educação do nosso corpo,
nós estamos buscando a disciplina, né, das emoções, assim como eu estava falando anteriormente. Tudo isso envolve, né, esses exercícios. Eu acho muito interessante que Taimni vem nos apresentar não seria um conceito, ele vem nos apresentar algo que ele chama a atenção para nós, porque ele nos traz um alerta muito forte, né? Que muitas vezes nós despreparados, né, nós sem peregrinos, cavaleiros andantes, nós que estamos nas mais diversas situações, nós que estamos sem falta de um estudo, nós que não estamos envolvidos em grupos evoluídos, elevados, nós podemos muitas vezes cair nas armadilhas, né, de pseudos yogis. Nós podemos cair muitas vezes em pseudociências, pseudos tratados, pseudos, né? Eu digo pseudos porque não são os verdadeiros tratados, realmente, mas são coisas que te vislumbram e te levam àquele caminho e tu acaba perdendo-se, né? No caminho que você traçou para você dentro dos Yoga Sutras, né? Até mesmo ele vem usar exemplos, né, de que são utilizados no lado oriental, dos votos mais estranhos, mais absurdos que se pode ver através dessas autodisciplinas, né? Eu vou dar exemplo aqui, pessoas que amarram uma pedrona no tornozelo, uma coisa difícil de arrastar e ficam com elas por anos e anos de arrasto para lá e para cá, né, para tentar criar uma dissociação, né? Tem pessoas também, só para você ter uma noção, até o próprio livro cita pessoas que erguem a mão para cima, fazem voto de manter a mão aqui, né? A mão vai formigando, e a mão murcha, gente. Murcha no sentido de praticamente ela secar, né? Igual uma planta seca, igual algo seca. E pessoas que fazem os mais absurdos votos, tem votos de autoflagelação, né? Tem várias pessoas que ficam se autoflagelando. Tem tudo para poder buscar uma disciplina, né? Para tentar ver que esse corpo não é. E tem pessoas que ficam, né, com práticas assim muito absurdas, né? Pessoas com práticas absurdíssimas. E estas, né, são práticas condenáveis pelas escolas sérias de yoga, né? Porque nós temos que compreender que esse veículo aqui que nós temos é nosso instrumento. É um dever de nós cuidarmos de nosso instrumento. É um dever de cada um de nós termos elucitude, né? Temos zelo por esse instrumento, tratar ele super bem. Porque é o nosso instrumento evolutivo, é o nosso instrumento que nos permite buscar a evolução. Então, se nós não tratarmos esse instrumento com carinho, esse instrumento bem, nós vamos estar criando uma série de situações kármicas indesejáveis. Indesejáveis para que nós possamos reparar as coisas que estamos fazendo aqui. Então é muito importante você, eu não vou usar a palavra bom senso, mas agir de forma mais correta possível. Não é? Mais correta possível. Para ter uma noção, tem práticas que visam a disciplina, né? Que visam disciplinar, que visam, não seria penitência a palavra, mas que visam, vamos dizer assim, um adestramento ou para buscar um determinado grau, né? Vencer um determinado grau, de jejuns, né? Jejuns que as pessoas fazem. Tem exemplo, né? Pessoas que fazem vários tipos de votos, né? Vários tipos de voto. Tudo isso para buscar essa purificação e um controle do corpo físico. Eu vou usar um exemplo para vocês, que é uma prática de tapas, né? É uma prática de tapas, uma purificação em busca da alimentação. Sabemos que a purificação está aqui, né? Ó, aqui fala, ó. Purificação é um dos elementos que constituem as observâncias, né? Nós sabemos de tudo isso. Até inclusive ele está aqui, ó. Ele está sendo citado em Shalka, né? Que é o primeiro elemento de Niyama que fala em pureza, né? Nós sabemos disso. Mas para nós chegarmos e termos a consciência de que precisamos de pureza, não tem que ter disciplina para buscar isso, né? Tem que ter disciplina, tem que ter arrojamento. E uma dos fatores de pureza envolvendo o corpo físico é uma transformação em toda a tua alimentação, né? Você está com uma alimentação, né? Uma alimentação puramente sátvica, né? Você tem que abandonar todos os constituintes que não servem para um corpo que está buscando uma elevação espiritual para um Jivatman, né?
para um Jiva-Atma que está ali na busca. Então tem que buscar tudo que é sátvico, abandonar o rajásico e o tamásico. Então isso envolve muita disciplina, práticas disciplinares para transformação do corpo, dos tecidos e tudo mais. Então você vai começar a banir certos tipos de alimentos da sua vida e começar a se alimentar de outra forma. Você para analisar suas desaparas se você não tiver disciplina. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei por muito tempo para conseguir tudo isso, né? Um confrontamento muito sério, eu passei por um confronto pesado, né? Eu posso dizer para vocês que com um confronto de vida, né? Um confronto muito profundo de vida, né? Situações que te exigem muita calma, te exigem muita determinação, situações assim que chegam a extremos, né, de capacidade, mas firmei, acredito que tenha conseguido, não posso dizer que sim, que não sem ultrapassar a última barreira, mas estou firme, né? Estou firme nessa transformação, estou firme nessa mudança, né? Nessa mudança profunda, nesse ponto que eu busquei agir, né? E estamos seguindo adiante, né? Estamos seguindo adiante com todos esses fatores, estamos indo, né? Dando sequência, né? Com tudo isso aí. E também, né, o mais difícil, eu acredito, é o guardião. Eu chamo esse elemento de guardião, já contei nos vídeos anteriores, que é uma criação, né, algo que nós criamos mental aqui, né, que é você colocar disciplina com suas emoções físicas. É muito complicado isso, né? As suas emoções físicas, suas emoções, né? É muito complicado você colocar disciplina nesse contexto. Se você não estiver vigilante, né, é bastante complicado. E mais, né, você muitas vezes é um pai de família, você muitas vezes é uma mãe de família, muitas vezes você já tem, né, aí no seu eixo familiar, você tem compromissos, né, que muitas vezes exigem, né, de você. Como é que você vai fazer com tudo isso? Você vai ter que buscar meios, buscar formas, situações, né? Você vai ter que buscar construir com tudo isso, né? Com tudo isso. Nunca esqueça que sempre por trás, né, sempre por trás daquele que está procurando, sempre há sempre o objetivo está colocando-se também, né, para o procurador, né? O procurador sempre está em busca do procurado, e o procurado sempre está abrindo-se cada vez mais ao procurador, né? Então, quando a gente se coloca ao caminho, cada vez mais estamos mais perto do ponto de chegada. Então, mas tem que se criar, tem que ter a disciplina. Uma coisa que é a construção, gente. E eu digo para vocês que eu também peco muito nesse fator, mas é a chave, né, para a construção de tudo isso. É você mesmo ser o seu observador, né? Esse guardião da torre de vigília, ele fica ali com você e você começa a ver os seus movimentos mentais, você começa a estudar o seu movimento de postura, estudar quando as coisas começam a acontecer nesse plano de fundo e você já buscar, né, já está se tolhindo, já está pulindo, já está desviando-se dos acontecimentos, dos fatores. É o caminho. Claro que isso exige uma construção de muitos anos de disciplina. Uma pessoa tentando te tirar do sério, uma pessoa tentando te irritar, ou uma situação que exige extremidade emocional, e você que exige que você esteja focado naquela situação, mas você tem que estar lá no plano de fundo, o teu guardião mostrando os movimentos das tuas emoções, o que está acontecendo, e você vendo, não preciso disso, não preciso daquilo, eu vou segurar aqui, vou para lá, para cá. Tem vezes que você explode, aí você tem que reconstruir tudo de novo. É um caminho. É o caminho, mas se não tiver disciplina, né, se não tivermos tapas, né, não tivermos a disciplina, é difícil, né, é difícil de continuarmos, tá? Pois bem, vamos fazer assim agora, nós vamos fazer a leitura. A leitura é muito curta, gente. A leitura, só para você ter uma noção, é 2 parágrafos, tá? A leitura que tem aqui é 2 parágrafos. Não vou aproximar o livro de vocês, mas imagine toda a folha de rosto aqui, todo o rosto dessa folha. Ela inicia aqui, ó, aqui abaixo de 2 linhas e estende-se até aqui, tá? Até aqui, ó. Então seriam praticamente 3/4 da folha, né? Dividindo a folha em 4 partes, vamos mentalizar aqui, né? 1, 2, 3, 4.
uma, duas, três é os passos, 3/4 da folha, né? Esta é a ensinança, né? Esses os detalhes que vêm nos trazer timing sobre essas informações. Mas é muito interessante que nós pegamos o gancho, compreendemos os ensinamentos e olhamos o profundo de tudo isso. Meditamos sobre o que realmente Tapas, né, se enquadra, quer vir se enquadrar aqui nesse contexto das observâncias. É muito importante mesmo, né, que nós entendamos o significado, é muito importante que nós entendamos o que está sendo proposto, né, aqui com essa leitura. Nós vamos bem devagar, bem calmos, até porque nós temos aí bastante tempo, né? Nós temos bastante tempo para poder fazer as tratativas, nós temos um tempo de sobra, né, para debater sobre todos esses elementos, e nós vamos cadenciando. Eu vou utilizar de uma leitura por partes, comentamos, lemos mais um pouco, comentamos, vamos mais um pouco mais adiante, mais alguns comentários, e assim nós vamos fazendo o desenvolvimento desse assunto aqui, tá? Vamos lá então, sessão de número 2, 32º Sutram, tá? 32º Sutram, nós estamos falando sobre as observâncias, nós estamos indo acho que para a parte 4, né? Parte 4, parte 5 e parte 6, correto, eu acredito eu ser a parte 4, tá bom? Nós vamos desse Sutram e vamos aproveitando para compreender e entender um pouco mais sobre o assunto proposto, tá? Vamos à leitura então sobre Tapas. A leitura diz assim: Tapas e os dois elementos seguintes de Niyama já foram mencionados na seção de número 2, o primeiro Sutram, e a razão por que juntos são chamados de Kriya Yoga foi referida ao estudar aquele sutra. Ponto. O que ele quer nos advertir aqui já nessa primeira frase, né? Que Tapas, Svadhyaya, eu acho que é isso que se diz, tá? Eu vou aprender a dizer bem certinho a pronúncia para nós falarmos correto como se tem que falar em sânscrito, tá? E também, né, Ishvara Pranidhana, tá, que é a autoentrega, já foram estudados lá. Ele está dizendo, ó, Tapas e esses outros dois elementos seguintes já foram vistos, né? E juntos são chamados de Kriya Yoga, a yoga da ação, né? Foi referida ao estudar já aquele sutra. Pronto, ele está só dizendo uma advertência sobre isso. Agora ele quer dizer para nós, o Timing, ele quer mergulhar nessa discussão para apresentar para nós o que é Tapas. Né? Nós falamos autodisciplina, mas vamos ver o que ele diz aqui, ó. Tapas é um termo muito abrangente e não possui, na verdade, um equivalente exato em nossa língua. Tá? O que é interessante nós vermos? Esse livro aqui, Timing, né? Timing é indiano. Né? Timing é o indiano, ó. Aqui, ó, Dr. I.K. Taimini, 1898 a 1978, nascido na Índia, estudou na Inglaterra, obtendo o doutorado em Química pela Universidade de Londres em 1928. Foi professor de pós-graduação e pesquisador da Universidade de Allahabad, da Índia, por 40 anos, e dessa atividade resultaram mais de 50 artigos em publicações científicas de vários países. Além da sua atividade profissional, dedicou-se à prática de yoga e ao estudo da sua filosofia. Foi condecorado com a medalha Subharon por sua grande contribuição à literatura teosófica. Algumas de suas obras, já traduzidas para o português, são O Homem, Deus e o Universo, os Shivas Sutras, Autocultura à Luz do Ocultismo, O Segredo da Autorrealização e a Autorrealização pelo Amor. Só para você ter uma noção, né? Este livro aqui, A Ciência do Yoga, a Ciência do Yoga é a complementação da autocultura à luz do ocultismo, né? Aqui diz assim, ó, do mesmo autor também encontra-se publicados pela editora os seguintes livros, editora teosófica, tá? Preparação para o Yoga, Gayatri, o mantra sagrado da Índia, e princípios de trabalho da sociedade teosófica, tá? Então aqui está bem esclarecido o que é Timing, tá bom? Ó, quem é Timing? Então diz que lá na Índia essa palavra é amplamente entendível, mostrando que através do dialeto, através da língua indiana,
essa palavra tem uma forma de expressão, tem um significado, eles entendem o que é esse significado, eles sabem perfeitamente o que quer dizer essa palavra, não há sombra de dúvida nenhuma quanto o que ela quer dizer, eles entendem. Mas quando vão procurar um exato para a nossa língua, lembrando que esse livro ele foi traduzido em espanhol, esse livro aqui ele foi traduzido no português, né? Quando foi trazido para o lado ocidental, ele foi traduzido também para o inglês, não encontrou-se nestas línguas, pelo que eu compreendi, o português é certo, né? O português é certo, não encontrou-se um equivalente do que essa palavra quer dizer. Observe então para você ver a gama de situações, a gama de distorções, difusões que essa palavra, né, tem, ou que essas palavras indianas, né, essas palavras orientais podem ter, podem mudar, né, serem alteradas quando são traduzidas para nossas línguas, né, para nossas línguas mais ocidentais, né, inglês, espanhol, português, para analisar o quanto se altera, né, para o francês, o quanto se modifica, né, toda esta mudança de línguas. É a mesma coisa que o cara dizia, se nós chegarmos lá e nós falarmos de uma certa palavra e dizia assim, não compreende, dizendo que não compreende e tal, e tu dizia assim, quer dizer mais ou menos aquilo ali. Você vai tentar achar um equivalente. E foi aqui que foi encontrado palavras equivalentes para expressar o que o termo representa. E as palavras, né, equivalentes que foram encontradas é purificação, autodisciplina e austeridade, né? Então, purificação, autodisciplina, austeridade, e é muito fácil de entender. O que a autodisciplina nos leva na vida? A disciplina não nos leva a sermos puros no sentido que nós estamos buscando essa purificação, essa disciplina. Estou disciplinando a minha saúde, a minha forma de alimentar para perder peso. Então eu estou buscando a purificação do equilíbrio do peso do corpo, né? Estou buscando, através da autodisciplina, quero ser uma pessoa ágil na leitura, estou buscando ler. O que eu vou acontecer? Eu vou ser uma pessoa que vai estar lendo com maior pureza, maior dinâmica, né? Vou conseguir a excelência nesta busca. Tudo isso baseado na rigidez, na firmeza, na vontade de ferro, né? Uma vontade profunda, muito forte que está em todos nós. Então, se nós buscarmos para ver realmente o que tapas quer dizer, autodisciplina, né? Uma autodisciplina que vai nos levar à construção de novos valores, que vai nos levar a sair de uma posição, a ir para o outro lado, uma transformação positiva, acho que essa palavra é bem profunda, porque aqui vai ter advertências para nós, porque para chegarmos, né, a uma transformação verdadeira, pura, tá? Aqui diz assim, eu vou reler agora o que a linha anterior, novamente, tá? Não possui, na verdade, um exato equivalente em nossa língua. Ela combina em si o significado de certo número de palavras: purificação, autodisciplina e austeridade. Tal palavra abrange várias classes de práticas. Tal palavra abrange várias classes de práticas, cujo objetivo é purificar e disciplinar a natureza inferior, olha que interessante, inferior, e fazer com que os veículos do Jivatma, né, os veículos, corpo, emoções e mente, né, e todos os seus desdobramentos, fiquem sob o seu controle, de uma vontade de ferro. Que fiquem, né, nas mãos profundas da nossa consciência verdadeira lá atrás, dominando e tendo um controle sobre tudo isso. Progressivamente, gradativamente, busca-se tudo isso, progressivamente constrói tudo isso. Tá? O significado da palavra deriva provavelmente de um processo de submeter-se o ouro impuro em um forte calor, através do qual todas as impurezas são queimadas, permanecendo somente o ouro puro. Olha que exemplo, né? Olha que colocação e que exemplo isso vem nos trazer, né? Que exemplificação quer nos fazer aqui. Então significa o quê? Que nós estamos
passando através desse processo de etapas, né, por um processo tão forte, né, um processo tão profundo de transformação, que esse processo ele visa uma amoldagem, né, das nossas mais íntimo pensamentos, uma intimidade nossa profunda. Ele visa, né, um trabalho tão profundo, né, em todos os setores mentais, emocionais, físicos, corpóreos, extrafísicos, conceitos, né, que ele faz uma alteração por completa no agente. Ou seja, né, nós vamos fazer uma autotransformação, uma automudança, nós vamos buscar sermos melhores, nós vamos buscar tirarmos de nós todas as nossas imperfeições, que é como se fosse torrar, né, passar por um processo forte, por um processo químico, né, de intensidade, que vai deixar só o puro. Né? E aqui eles fazem assim um exemplo como o ouro puro. Né? Nós vamos passar por esse processo que vai nos trazer pureza, né, que vai nos deixar puros. Então você começa a entender e assim formular, desculpa gente, começa a formular o que é um conceito, né? O que seria esse conceito, né, de etapas. Aí você começa a fazer um processamento, uma mentalização, aí você começa a fazer uma observação tão profunda, né? E começa a dizer assim, nossa, etapas é uma vontade levada a ferro, mas ela é tão intensa que ela visa trazer uma transformação, né, sair de um ponto e transformar em outro ponto. Podemos dizer para vocês assim que seria uma metamorfose, né? Fazer você se transformar na borboleta, né? Transformar na borboleta, e não algo que te leva a um estado e depois de um determinado tempo tu retorna ao estado anterior. Né? É uma disciplina tão forte que te condiciona a uma posição, a um estado, que quando tiver estabelecido jamais fará com que você voltará. Você nunca mais voltará àquele estado anterior, né? Quando você concluir essa etapa positivamente, essa etapa com profundidade na vida. Quando isso vai se concluir? Vidas e suor e trabalho, né? E muita dedicação. Então, ou seja, não tem um tempo exato. Isso exige de cada um de nós prática contínua, é observância, né? É algo que tem de ser observado, tá? Aqui diz assim, ó, continuando, né? Somente o ouro puro, ponto. Continuando. De certa maneira, toda a ciência de construção do caráter, por meio do qual purificamos e olha isso aqui, ó, purificamos e controlamos os nossos veículos inferiores, pode ser considerada uma prática de tapas, tá? Então assim, ó, quando nós estamos lendo, né, fazendo leituras de livros, textos que falam sobre os princípios morais, né? O yoga trata puramente disso, né? Yoga trata de todos os elementos que você pode... A yoga é para isso. Mas, exemplo, se você está buscando a construção moral, eu estou buscando um refazimento em determinado sentido, eu estou buscando para lá, tudo é chamado tapas, né? Tudo, até mesmo a pranayama, respirações, até mesmo meditação, né? Num contexto, tudo é tapas. Num contexto mais amplo, num contexto maior, né? Estar aqui realizando semanalmente os vídeos, né? Semanalmente todos os vídeos até o final desse livro, né? Firmando esse compromisso, é tapas, é disciplina, é vontade, né? Isso é interessante que você veja, né? Que fala assim, ó, de certa maneira, toda a ciência de construção de caráter, a evolução é etapas, gente, né? A evolução, o processo de evolução é etapas, é a disciplina, é Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus consumando, é Deus construindo, etapas, né? A vida, etapas, o reino animal, etapas, você está entendendo? Começa a ver, começa a ampliar, começa a pensar fora, né, da caixa, como diz, de tudo isso, enxerga toda a potencialidade do que é etapas. Nesse exato momento, né, o sol é etapas, tudo está fundindo, transformando-se através da vontade de Deus, tudo está amoldando-se. Né? Então tudo isso é etapas, tá? Ok, agora vamos a uma advertência. Acho que
Achei muito interessante essa colocação. Eu acredito que evidentemente, que um livro que venha tratar sobre ciência, né, do yoga, e a própria ciência do yoga, ela precisa ser cada sutra estudado com profundeza, né, com uma profundidade, para que nós consigamos extrair todo o conteúdo. Taimni fala disso no livro, né, que quando a gente está preparado, a gente começa a extrair os conteúdos, os ensinamentos que tem contidos numa simples palavra do sutra, até mesmo muitas vezes em 3 palavras daquela palavra, 3 letras daquela palavra do sutra tem um ensinamento, uma fonte de um ensinamento tão profundo, né? Mas olha que interessante, qual é a advertência agora, ó. No sentido ortodoxo, a palavra tapas é usada em especial com relação a alguns exercícios específicos adotados para a purificação e controle do corpo físico e desenvolvimento de força de vontade. Tá? Esses incluem práticas como jejum. Para ter uma noção, Gandhi, né? Mahatma Gandhi fazia o jejum de 20 e poucos dias, sem beber, sem comer, sem nada, né? Obediência a votos de vários tipos, pranayama e etc. Agora preste atenção que, gente, eu não estou dizendo para você aqui, e Taimni também quer nos chamar essa atenção, vai e faz um jejum sem preparo, sem um conhecimento, sem saber como é que essas coisas funcionam. Já sei, vou fazer um voto então para me purificar, vou fazer um voto disso, né? Um voto de mudez. Vou ficar sem falar durante tantos dias, né? Um ano sem for falar. Não vou falar mais, vou fazer tal voto. Cuidado, gente, né? Procure a profundidade do conhecimento. Quando você inflar em conhecimento, assim como foi comigo, né? Quando o inflame do conhecimento do que era o yoga, e automaticamente dentro de mim brotou um sentimento de querer seguir a senda. Né? Automaticamente disse: o caminho é esse. Eu já estava procurando resposta, estava igual louco, batendo cabeça tudo quanto é lado, procurando por respostas. Continuo ainda, tá? Continuo ainda buscando essas respostas. E quando aqui cheguei, né, e bebi dessa água, dentro de mim latejou e disse assim: é aqui que eu tenho que ir. É esse caminho que eu quero. É nesse sentido que eu vou trilhar. É nesse sentido. Então, assim, o que acontece? Um conhecimento que aprofundo-me, que busco-me, que exercito a cada dia, é o que é o habilitante para dar a continuidade e a sequência a tudo nisso. Não é, eu ouvi alguém dizer que isso é assim e lá vou eu. Eu ouvi dizer que fulano tem uma técnica, lá vou eu. Eu ouvi dizer que fulano empregou um meio e funcionou para ele, lá vou eu. Mesmo que fulano empregou, deu certo, tal, estude, compreenda, elabore, faça uma pesquisa ampla, não entre no rio porque diz que a água está boa, né? Sem antes saber da profundidade, sem antes saber de conhecer aonde você está entrando, tá? Aqui diz assim, ó: certas pessoas por equívoco fazem os votos mais incríveis nas práticas de tapas, tais como levantar uma das mãos e conservá-la nesta posição por anos, ainda que a mão venha a murchar. E aqui ele diz, né, ele vem nos trazer uma advertência, que tais práticas extravagantes são vistas, tá? Elas são vistas como altamente censuráveis nas escolas esclarecidas e são chamadas de práticas asúriki, né? Asúriki ou assúriki, né? Práticas demoníacas. Então o que acontece nesse contexto, né? O que nós podemos refletir, o que nós podemos perceber dentro desse contexto? Que nós temos, gente, né, que compreender para não nos envolvermos em coisas que nos levem para a senda da esquerda. Que nós temos que compreendermos para não envolvermos em situações que nos levem para lados desgarrados, para que nós não nos perdamos no caminho do yoga. Imaginamos, né, que numa determinada prática nós vamos buscar pureza, mas nós viemos a contrair doença. Eu estou dando um exemplo aqui, ou viemos, né,
tocar em cada um de nós, buscar uma mudança em cada um de nós e nós trazer agravamentos a uma determinada situação. Imaginamos que nós vamos caminhar, né? Eu vou caminhar para buscar a melhoria da minha respiração, um exercício de pranayama. E eu, nessa busca desse exercício de pranayama, eu venha prejudicar, né, um órgão, eu venha prejudicar a energia, o fluxo de energia do meu corpo, o meu fluxo energético. Então vocês param para analisar o quanto que é importantíssimo, né, o quanto que é importante nós compreendermos de verdade aonde nós estamos colocando nossos pés, né, que nós possamos meditar e ver sobre tudo isso, tá? Fica uma dica para você. Nosso tempo já está aqui quase encerrando, a gente não vai delongar muito esse assunto, mas é um tema muito importante para você compreender, tá? Entender o que é verdadeiramente tapas. Não é um mergulho em coisas de achismo, tá bom? Vamos dando continuidade aqui. A prática sistemática de tapas geralmente se inicia com exercícios simples e fáceis, que exijam força de vontade e continua em estágios progressivos com exercícios mais difíceis, cujo objetivo é provocar a dissociação entre veículo e consciência. Ponto. Para analisar que em nenhum momento é dito assim se jogar, né? Vai com tudo. É você se experimentar, né? É você se autotestar, é você se autoconhecer, é você buscar compreender aonde vai os teus limites, compreendendo aonde chegam os teus limites, posteriormente você procurando meios de avançar e passar desta linha, passar desse limite. Este é um dos objetivos que diz exercícios simples e fáceis que exigem de você uma força de vontade, mas que continua, né, a estágios progressivos que levam você a exercícios mais profundos, que posteriormente, claro, vão visar, né, a você a ter, né, essa dissociação dos seus veículos. Então, ou seja, exercícios contínuos, né, exercícios que são, por assim dizer, fáceis, coisas que são compreensíveis, não é nada de coisas mirabolantes, nada de coisas absurdas, nada de coisa que se faz você se perder nos caminhos, nada de coisa que vai fazer com que, exemplo, né, uma pessoa que nunca ficou sem comer, fique aí sem comer 5 dias, passando por todos os tipos de dificuldade. Não é isso não, tá? Vamos lá dando sequência então. Aqui diz assim, ó. No caso do homem comum, a consciência identifica-se em grande parte com o veículo através do qual atua. Lembram que eu estava comentando para vocês no início do nosso vídeo, né, sobre o insight que eu tive? Lembram da questão do insight, né, que eu falei que eu tive para vocês? E é isso, né? Nós estamos muitas vezes perdidos, caminhando sem a compreensão, nós estamos envolvidos com os nossos próprios veículos, gente. Nós achamos que somos raiva, nós achamos que somos o amor, nós achamos que somos o dedão, o pé, o tornozelo, nós achamos que somos a extremidade de todo o nosso corpo. Nós achamos que somos o cabelo, somos o nariz, e mesmo que nós tenhamos, né, colocado na nossa mente que nós não somos isso, ainda não perdemos essa associativa. Não adianta. Só vamos perder quando nós rompermos a barreira, quando nós passarmos do limite, quando nós conseguimos irromper e fugir de tudo isso. Aí sim, de verdade, nós vamos conseguir, né, realmente chegar à dissociação, né, desta tal de consciência. Então fala assim que o homem comum, a consciência identifica-se com o veículo no qual ele atua. Será que nós estamos compreendendo o grau que nós estamos associados com consciência aos nossos veículos? Evidentemente que não, né? Aqui diz, a prática de tapas dissolverá ou dissolve aos poucos esta associação. Habilita a consciência a separar-se parcialmente do veículo. E este progressivo percebimento do veículo como parte do não-eu significa atenuação de asmitá, ou consciência do eu sou isto. Segura aqui.
Então tu percebe que o objetivo de tapas, o objetivo da autodisciplina, o objetivo dessa purificação é fazer com que nós marchamos no sentido dessa dissociação. Mas aqui está dizendo que é do dia para a noite? Não. Aqui diz que é vagaroso, aqui diz que é lento, aqui diz que pode levar vidas, aqui diz que pode levar muito tempo, aqui diz que pode levar evos, né, de tempo para ser consumado. Mas é importante que nós entendamos que objetivos dessas autodisciplinas, que o objetivo de tudo isso aqui dentro das observâncias é estar buscando cada vez isso. Purificação, através de uma disciplina, através, né, dessa austeridade, que é uma vontade muito forte para que a coisa aconteça, né, um punho de ferro nesse sentido, né, no sentido do bem, para que se busque tudo isso. Tá? E aqui diz... Somente quando esse poder de dissociar a consciência dos veículos tiver sido adquirido até certo ponto, o sadhaka poderá de fato purificar e controlar os veículos e usá-los para os propósitos do yoga. Então, ou seja, se nós não estamos dispostos a embarcar em tapas, se não estamos dispostos a fazer a nossa parte, se não estamos dispostos a pagar o preço e aguardar e ter, né, certeza que vai demorar, temos certeza que vai ter um período para que essas coisas ocorram, nós não vamos, né, de fato, purificar e controlar os veículos e usá-los para os propósitos do yoga, porque somente através da atenuação de asmita nós vamos ter de verdade, né, cada vez mais o desejo de estar buscando a luz búdica, a luz de dentro de cada um de nós, para que ela possa cada vez mais germinar, expandir com toda a intensidade a sua luz e fazer nós, de verdade, né, fazer com que a espiritualidade brote dentro de cada um de nós, tá bom? Meus amados irmãos, com mais uma satisfação, mais uma vez, nós concluímos a nossa jornada, né? Eu me dou por satisfeito, estou me dando por satisfeito em todo o caminho, em todo o texto, né, em toda a marcha. Estou muito contente mesmo, né, muito contente de ter dividido com você esse vídeo, de ter passado esse período na tua companhia, né, e eu quero dizer para vocês que nós vamos estar nos encontrando, né, o nosso próximo encontro, então, nós vamos falar sobre Svadhyaya, né, eu acho que a palavra é essa, gente, Svadhyaya, acho que é essa aqui, que é, né, um estudo, o autoestudo. Aqui ele fala assim, né, o estudo das escrituras sagradas. Aí você vai dizer, o que é as escrituras sagradas para o yoga? É toda a literatura do yoga, né? Tudo que vem somar em conhecimento para nosso crescimento, nosso trampolim, nosso salto. Apesar de ser advertido, né? Apesar de já ser advertido, diz que o ensinamento teórico jamais vai superar o entendimento através do insight búdico, né? E é verdade isso. Mas ele vai ser teu mapa de apoio, né, para as terras longínquas nos qual nós partiremos. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro e eu aguardo você, né, eu quero estar junto com você. Destacando que então nós vamos ao próximo encontro e depois nós vamos a Ishvara Pranidhana, né, lá no outro encontro. E aí nós vamos concluir então o 32º Sutra, nós vamos dar continuidade e eu acredito que ainda este ano nós vamos fechar a sessão de número 2. Né? É a nossa vontade de realizar isso com você, tá bom? Eu quero agradecer a você de coração, muito obrigado mesmo e Namastê.